colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje tenho aqui a honra e a alegria de receber uma queridíssima amiga e que foi eleita presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal. A OJUS-DF é a nossa representante agora também, Liduína Maia. Liduína, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Gerardo, eu que agradeço. Você é um amigo querido de muitos anos já. E agradeço o convite, né? Para falarmos sobre a nossa associação, sobre os nossos colegas, os problemas. Que bom estarmos aqui. Muito obrigado. E antes da gente entrar já na demanda das questões da representação, eu queria que os colegas conhecessem um pouquinho mais de você também, assim. O que te levou a ser oficiala de justiça, né? Você entrou no início dos anos 2000, né? Fala qual foi o período exato, qual foi o concurso ali que você entrou e o que te levou a escolher essa profissão? Sim, eu entrei no início dos anos 2000, 11 de fevereiro de 2000. Início dos anos 2000 mesmo. E o que me levou a escolher essa profissão foi a variação do trabalho, né? Ele é... Como é que é? Dinâmico, né? Dinâmico. E também foi influência familiar. Teve influência familiar, que eu já tinha familiares oficiais de justiça. Isso me levou também. E além disso tudo, claro, procurando a estabilidade do serviço público e todos os benefícios que isso acarreta. Você tinha parentes que eram oficiais do TJDFT? Do TJDFT, Quem sim. era? O Lúcio Carvalho Guedes, né? Que hoje é meu compadre. Ele já exercia essa função, só que na época que ele exercia, eram condições bem mais favoráveis, né? Apesar de faltar algumas coisas, mas a quantidade de mandados, o crescimento da população, né? Não eram tantos, então... A quantidade de mandados era muito menor, Muito né? menor, Era quando assim, a gente entrou ali. Tanto que, assim, esses dias a gente conversando, né, nos eventos de confraternização, e aí conversando com o Neri, né, que é super conhecido, né? Assim, foi coordenador ali da Central de Mandados do TJDFT durante muitos anos. Sim. E o Neri falando, né, assim, que na época ele já batalhava para que tivesse uma limitação de 60 mandados, né? 60 mandados por mês. Hoje a gente está pegando aí 150, 200 mandados. Tem setores que estão até piores. Exatamente. Então, mudou muito. E Neri falava muito pra gente que ele cumpria mandado de bicicleta. Olha só a situação, como mudou, né? Como tudo mudou e não nos olharam, né? É verdade, né? Fomos esquecidos. Aí nesse processo. Liduína, você está aí com 23 anos já como oficial de justiça do TJDFT, já uma carreira brilhante, consolidada. E agora você resolveu entrar na questão da representação dos oficiais de justiça, lutar pelos direitos dos oficiais. O que te moveu a isso, assim, né? Onde é que veio esse estalo? Assim, não, agora eu quero dar a minha contribuição também para aperfeiçoar a minha categoria. Sim, são exemplos como você, Gerardo, como a Laís, que levam a gente... já tem aquele sentimento de querer estar, né? De querer pertencer, de querer contribuir. Então, são exemplos como você, como a Laís, que buscam melhorias para o nosso trabalho, para a categoria, que também influenciam na nossa decisão. Coisa boa, né? A gente teve um ganho e eu fico muito honrado, sim, né, de ouvir isso, porque, assim, você e outros tantos são um motivo de inspiração para todos nós dentro do tribunal. Sim. Nesses 23 anos que você já tem como oficial de justiça do TJDFT, o que você vislumbrou, assim, de evolução do nosso cargo? A evolução do nosso cargo, Gerardo, eu não vislumbrei muitos benefícios para o oficial de justiça. Na verdade, a tecnologia está chegando, não tem como a gente escapar disso. É melhor entrar nesse bonde aí, porque senão a gente vai ficar de fora. A tecnologia chegou com toda a inteligência artificial, automação, então a gente tem que nos preparar para isso. Mas eu acho que o oficial de justiça, como isso está entrando com muita força, o oficial de justiça tem que ser preparado para isso. Né? Já existe a possibilidade da entrega dos celulares, né? Mas o oficial de justiça ele tem que estar preparado para usar esse mundo tecnológico. Que muitos oficiais ali sabem sim usar, mas tem muitos oficiais que têm carência nesse sentido. Então, precisam de cursos, né? Oferecendo ao oficial de justiça essa atualização nesse processo de tecnologia, né? Muitos oficiais ainda têm carência disso. Então, a gente precisa pensar nesse oficial e ter cursos para isso, né? Cursos para inserir nesse mercado, que é a inovação tecnológica.
Não, é perfeito, assim, a sua observação é fundamental, na verdade, porque assim, a gente viu essa transformação. O oficial de justiça trabalhava de uma maneira completamente analógica Sim, até 10, 15 anos atrás. sim, Veio a implantação do processo eletrônico, aí depois foi criada a sim. SEMAN, Uhum. e pouquíssimos cursos trataram disso, né? Assim, a Isso. gente pode até, algumas pessoas terem um pouco de facilidade, mas às vezes mesmo quem tem facilidade não explora o potencial da plataforma, porque Uhum. não foi capacitado para isso, e as Isso. pessoas que têm um pouco mais de tempo têm dificuldade, e o tribunal, Sim. cabe ao tribunal fazer essa preparação, né? Isso. Você viu muitos colegas se queixando dessa falta de Sim, suporte, sim. né, para acesso aos sistemas? Sim, a nossa categoria está envelhecendo, né? E às vezes a falta de cursos de tecnologia para acessar a tecnologia, entendeu? É difícil. Tem gente que tem carência mesmo, não sabe, sofre com isso, entendeu? Hum. E mesmo que pergunte para a família, tudo, mas tem essa carência. E sofre, chora por não Fica conseguir, fica inseguro, inseguro, né, entendeu? exercer a profissão. Porque a maioria dos oficiais, graças a Deus, quer fazer o melhor, né? Nós temos qualidade de oficiais que não podemos questionar aqui, né? E todos querem fazer o melhor do trabalho, né? Sim. Então, essa falta de recursos de cursos para entrar na tecnologia, a gente precisa olhar isso com muito carinho. É verdade. Quando você entrou, Lidoina, já tinha essa divisão atual dos setores, ou ainda era quando você pegava uma área enorme, né? Não, É, é o sul do DF, é. né? Pegava 2, 3 circunscrições. Você já ainda pegou esse período, né? Quando eu entrei, eu fui lotada em Braslândia, Gerardo. Pra você ver a quantidade de mandados em 23 anos, né? Que eu não só fazia Braslândia, um setor de Braslândia, o setor do INCRA, e fazia Santa Maria, Recanto das Emas e Samambaia. Nossa. Quer dizer, É, né? Não, a quantidade de mandados era menor, realmente, apesar do setor muito longo, né? Tanto é que foi um dos meus pedidos para sair daquele setor foi isso, porque era um setor muito longo, apesar de poucos mandados, sim. entendeu? E depois você foi direto para Brasília ou Vim você para estava? Brasília. E foi o que você fala, era um sistema analógico, né? Não tinha Sim. como cumprir mandado de outra forma, É. Ah, não, entendeu? até recentemente a gente, assim, praticamente usava o Word, né, assim, para trabalhar. Então Sim, usava como se sim. fosse uma máquina de datilografia, né? É, Substituir isso não ia ter tanta diferença. Então, assim, é. de acho que 10 anos para cá que começou a ter os sistemas e a gente foi Isso. mudando aos pouquinhos a forma de trabalhar. É, Claro, né, o trabalho de rua ainda é muito analógico, né? sim. Obviamente que o trabalho de rua ele tem que ser mantido, mas ele pode ser melhor executado, melhor instruído, a gente ter mais Sim. informações, ter menos mandados para a gente poder se preparar mais para cada um dos mandados, a gente não ir tão às cegas como ainda hoje acontece, né? Você até levantou uma questão que eu ia falar depois, essa gestão da carga de trabalho do oficial de justiça. Isso precisa ser visto, entendeu? Isso precisa ser melhorado. O oficial de justiça, ele não dá conta do que extrapola a função dele, entendeu? Extrapolar, o que eu digo, 200 mandatos para oficial de justiça. Cada um ali é um problema, cada um é uma coisa que você vai se dedicar a fazer, e não pode ser assim. Precisa ver a gestão da carga de trabalho dos oficiais. É verdade, assim, todas as categorias têm um limite de trabalho, né? Assim, Sim, sim. seja em termos de tempo, seja em termos de tarefa. E Sim. o oficial de justiça, não. Achei tudo isso muito estranho, né? Muito Quando estranho. eu vim da Polícia Rodoviária Federal para o tribunal, lá eu tinha o meu limite de trabalho. Então, Sim, cumpria a minha escala, encerrou, acabou. Vou para exatamente. casa sem levar nada. E o oficial de justiça, ele carrega o trabalho para dentro de casa e aquele trabalho vai se prolongando e é Sim. análise ali de roteiro, é certificação, é lendo os mandados. E aí, quando você olha, assim, pela quantidade de mandados que a gente tem hoje, engoliu a nossa rotina. Engoliu o seu bem-estar pessoal, porque você está com aquele trabalho dentro de casa, o seu computador dentro de casa, engoliu o seu bem-estar pessoal e engoliu a sua sistemática de trabalhar. Né? Porque você vê aquele tanto de mandado, você não consegue nem separar aquilo e trabalhar de uma forma, dar o melhor para o trabalho, entendeu? Você vai trabalhar de qualquer jeito. Sim. Infelizmente, desculpa, Gerardo, mas infelizmente Não, é a nossa é realidade. perfeita a sua observação, né? Porque, É, assim, ó, eu acredito que você também está vendo, né? A gente vê no dia a dia muitos colegas adoecendo adoecendo. pelo excesso de E o trabalho. tribunal precisa entender que esse ter servidor que está na rua, o oficial de justiça principalmente, não é o servidor interno.
Precisa separar as coisas, entendeu? É um estresse muito grande a que somos submetidos diariamente, porque a gente lida com as pessoas sempre passando por problemas muito sérios, né? Então a gente já recebe uma carga negativa, né? Nós Negativo. somos mal Portadores recebidos, de né? más notícias, Portadores né? de más notícias, né? Com prática de atos constritivos contra as pessoas ficam insatisfeitas, ou Sim. mesmo eventualmente que não tenha uma reação agressiva. Mas a Uhum. gente também se sensibiliza com determinadas situações, né? Principalmente em zonas mais carentes, né? Porque às vezes são conflitos ali entre pessoas carentes e que naquele momento ali específico aí tem que penhorar mais um bem daquela pessoa. Tudo isso vai gerando mais estresse, né? E aí quando você vai multiplicando pela quantidade de mandados que a gente tem hoje, quando a gente percebe já está doente. Isso, exatamente. Muitos colegas afastados, a gente percebe que a média de afastamentos dos oficiais é superior aos demais servidores, né? Isso. A gente não tem esse suporte, a gente não tem essa estrutura do tribunal, né? Porque, querendo ou não, ali o tribunal é uma casa, né? Que dá um certo acolhimento para quem está ali dentro dela. Mas a gente não está dentro, a gente estava na rua. Então... Mas ele precisa entender que nós somos de dentro, né? Exato. Esse acolhimento, apesar de estarmos na rua, a gente precisa desse acolhimento dentro do tribunal, né? Exato. Para o nosso bem-estar de trabalho. E aí você tocou num ponto aí que é extremamente importante, Liduína, nessa coisa do acolhimento. Hoje, os oficiais, de uma maneira geral, não se sentem acolhidos pelo tribunal. Esse aí a gente pode falar que é um dos projetos que você pensa para a associação, assim, de cobrar do tribunal um maior acolhimento, um maior respeito para o oficial de justiça. Sim. Esse acolhimento, que bacana, né? Que já começou. A Luciana está com esse projeto com a corregedoria, e essas reuniões com os cartórios eu achei muito importante, Gerardo. Muito importante mesmo, que os oficiais estão podendo falar, entendeu? Estão podendo se abrir para os cartórios, que eles precisam ver o nosso trabalho. Nós não somos invisíveis, nós somos protagonistas da história, entendeu? Então, os cartórios, eles precisam ver as nossas necessidades. Não são só eles que estão trabalhando. E nós, principalmente, em fatores de risco. Uma simples intimação, ela pode te levar a constrangimentos horrorosos e vir uma situação de risco. Já tive... Tenho relatos disso, pessoal, entendeu? Então, existem já os mandados que a gente já considera assim, são mandados difíceis, né? Que vai dar problema, a gente já vai preparado, mas uma simples intimação torna um horror e você se preparou para outra coisa, né? Então, esse acolhimento precisa ser dado para o oficial de justiça. E hoje, essa sensação de pertencimento nosso, né? A sua representação, da Luciana, da OJUS, por nosso meio lá de toda a direção, né? Então, a gente precisa do tribunal, sim. Perfeito. E quais são os projetos, assim, que você pensa em empreender, assim, pela OJUS para beneficiar os oficiais, né? Para melhorar um pouco as condições de trabalho que hoje estão tão complicadas, né? Para todos os oficiais. Quais são os principais temas, assim, que vêm à sua mente para melhorar hoje? Na verdade, apesar do pouco tempo, né, Gerardo, o que eu penso para os oficiais é justamente essa entrada de acolhimento, sabe? Ter uma linha direta com o tribunal. Eu estou em situação de rua, por que eu não posso ter um apoio direto do tribunal, com a polícia judicial? Todo o sistema do tribunal para me ajudar. Não só a PM. Hoje, para a gente ter o acesso à PM, a gente precisa de um ofício. Na verdade, eu acho isso tão desnecessário. Você está com a ordem judicial na mão e você ainda precisa passar no batalhão para solicitar, requisitar a força da PM. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que o acesso tinha que ser mais direto com o tribunal, com a PM. As mulheres vítimas de violência doméstica, né, têm um botão para apertar e serem atendidas imediatamente. Eu acho que nós, oficiais de justiça, precisávamos disso. Porque você não sabe a hora que você vai estar em situação de perigo. É verdade. Situação de risco, entendeu? É verdade. Então, eu acho que a gente poderia já trabalhar. É um dos projetos que eu acho que a associação pode envolver o tribunal nisso.
Não, isso aí é muito importante, assim, porque é um avanço tecnológico, né, que pode Sim, garantir a segurança e fazer a diferença num momento de risco. E hoje, assim, sim. como um botão do pânico, tem tantas formas para Tantas fazer. formas. Você tem um aplicativo que você dá uma chacoalhada no celular e ele já vai estar despertando aquilo ali pela forma que você faz. Então, assim, você tem muitos mecanismos que o tribunal possa utilizar agora, que vai distribuir os celulares, e que ele possa Sim, utilizar para exatamente fazer isso que você está propondo aí e exatamente. querendo desenvolver. E, Gerardo, não sei se você ficou sabendo sobre o Mandamos, né? A nova Sim, tecnologia, né? Que vem com uma pequena impressora e mais o aparelho, né? O sim, Mandamos foi feito pelo Tribunal de Roraima, com parceria com a UNB, né? sim. E esse projeto pode chegar para a gente a qualquer momento, né? E você vê a dificuldade que a gente está tendo para os celulares, entendeu? Verdade. Ah, Então, o Mandamos, ele traz para a gente esse mundo tecnológico, a gente vai entrar nesse mundo, né, que tem rastreamento do mandado, cumprimento do mandado, mas a dificuldade que a gente está tendo para os celulares, né? assim, uma dificuldade, meu modo de ver, injustificável, assim, É. também, né? A gente, há alguns anos atrás, na verdade, uns 10 anos atrás, ou quase isso, a gente começou a pensar em projetos para modernizar a atividade dos Hum, oficiais de justiça. Não sei se você se recorda, houve até a distribuição de uns tablets, e aí, assim, tinha um colega que trabalhava na informática, e a gente foi conversando muito com ele sobre o que os oficiais poderiam precisar dentro da uhum, atividade. Herbert, o nome dele. sim. E aí houve a distribuição de 10 tablets para os colegas que queriam naquele momento, mas aí não tinha internet, mas ainda assim era um teste para ir modernizando a atividade do oficial de justiça. E assim, a gente foi sugerindo vários itens de segurança, como uma consulta automática ao InfoSeg, para ver se aquela pessoa não tinha antecedentes criminais, porque se tivesse, o oficial tinha que ser informado que ele não poderia ir sozinho naquela diligência, se fosse alguma coisa relacionada a um crime contra uma pessoa ou um crime contra agentes públicos. Então, o oficial teria que ser informado para ele não diligenciar sozinho ou não diligenciar sem um suporte policial. Também tinha a ideia era uma conexão, essas eram as ideias, né, que seriam desenvolvidas aos poucos. Tinha uma conexão com o mapa de segurança pública, o mapa de criminalidade da Secretaria de Segurança Pública, para evitar diligências em áreas mais perigosas naqueles horários em que há uma Uhum. incidência maior de crimes. Havia a ideia do botão de pânico também. Então, assim, várias coisas que hoje eu vejo algumas delas no Mandamos, né? Acho que é importante que antes do Mandamos chegar para ser, né, eventualmente alterar, a gente ser ouvido, né? Tudo que a gente quer é ser ouvido, né? Sim. Porque ninguém entende mais da atividade do oficial de justiça do É que o isso que próprio eu ia te oficial. falar. A participação do oficial nas questões a serem resolvidas tem que estar presente um oficial de justiça. Não adianta os outros quererem resolver o que a gente faz, Sim, perfeito, né? Assim, não, né? ninguém entende Ninguém tanto do entende. trabalho do oficial de justiça quanto o próprio oficial. O oficial que sabe as suas demandas, é o que ele precisa na rua, é o momento que ele se Perfeito. sente inseguro. Então, assim, essas alterações, elas são bem importantes que passem pela participação dos oficiais de justiça, né? Perfeito. E por meio das suas entidades representativas, Representativas. naturalmente, para que a gente possa construir e contribuir com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e É, com o aperfeiçoamento nosso, né, da nossa isso. atividade. E hoje a Aljus, o que eu penso para a Aljus é um atendimento personalizado, sabe, para o oficial. Não essa distância de o e-mail, mas eu queria um atendimento personalizado, que eles viessem, eu fosse até eles, alguma coisa assim, entendeu? Que eu Ah, acho melhor. excelente, É. E excelente. outra coisa, Geraldo, que tem que ser olhado também é o bem-estar psicológico, né? O tribunal tem todo aquele atendimento psicológico lá dentro e que poderia ter uma linha direta com os oficiais de justiça. Hum, Porque o nosso trabalho, querendo ou não, ele traz esse problema pra gente, né? Psicológico, tem muita gente adoecida, muita gente, porque às vezes a gente não consegue dar efetividade à ordem e até isso nos altera. Entendeu? A gente fica preocupado, né? Por toda essa responsabilidade que a gente tem, e a maioria tem. Sim, Nós temos pouquíssimos oficiais que não se como é que é? Não se
não se engajam, Engajam, né? Isso aí é minoria, minoria. A maioria assim, respeitam e fazem bem feito o trabalho. Pessoal muito dedicado. Dedicado, comprometido. E apesar, assim, da falta de estrutura, muitas vezes vai além, né, do que seria a sua atividade para resolver o problema do jurisdicionado, que é o nosso objetivo. Outra coisa da segurança, Gerardo, que a gente está falando aqui, são os coletes. Eu achei que seria uma coisa tão simples, né, para o tribunal nos fornecer, mas até hoje você pode falar até mais disso do que eu, né? Que você tem mais conhecimento. Assim, um tempo atrás, o tribunal tinha disponibilizado ou ficado para disponibilizar 2 coletes para ficarem em cada um dos PDMs, né? Na verdade, assim, era para ser solicitado no momento que o oficial pedisse, né? Ficava à disposição do PDM. Aí preenchia o termo lá para quem fosse utilizar. Só que, assim, ainda é muito burocrático para a atividade do oficial de justiça, porque a gente tem esse dinamismo de estar na rua já cumprindo um mandado, já vai cumprir outro, porque se fossem poucos mandados, aí tudo bem, né? A gente vai lá no fórum, aí pega o colete para trabalhar naquele dia, mas não, a gente já sai para cumprir não sei quantos mandados, já tem uma parte ali dando uma resposta. Eles oferecerem 2 coletes, já é... Não adianta, não né? adianta. Tem que ser um colete para cada um. Exatamente, um colete para cada um. 2 coletes. Porque tem questão de tamanho, porque tem que ser um colete de qualidade ali também, que não seja tão pesado, porque senão aí já vai começar a dar problema de coluna também. Então tem que ser algo assim mais, digamos assim, profissionalizado, né? Assim, como se... E deve ser esse o pensamento, compondo o uniforme de trabalho do oficial de justiça. O colete da mesma forma como acontece ali com a polícia, né? Então, porque a gente está no mesmo risco. Tenho certeza que você já vivenciou, já vivenciei várias vezes, a gente ir numa diligência mais perigosa, aí estão os policiais com colete e a gente sozinho, né? A gente com caneta na mão. Então, estão os policiais armados com colete, porque se tiver qualquer reação agressiva, e a gente está sem nada. Não, eu para ficar protegido em uma diligência, eu fui pro Camburão e o meu agressor tava na rua, né? E eu que tive que ficar no Camburão para ser protegida. Olha só, as coisas se invertendo, né? Invertendo, E, Liduína, você entrou com uma equipe muito legal também na AOJUS. Eu queria que você assim, apresentasse essa equipe que vai também trabalhar toda unida em prol dos oficiais. Sim. Liduína, eu, né, gente, como presidente da AOJUS, para todo mundo me conhecer. O Marcelo Galerani, muito ativo também, né, participante. Conseguiu uma sala agora. A gente tem uma nova sala de reuniões que ficou bem bacana. O Marcelo conseguiu todo o mobiliário. Ficou bem legal a sala. A gente vai ter que fazer um adendo para pagar esse aluguel, mas foi uma conquista. O Ernesto Mustafa, que já é nosso colega desde os anos 2000 também, né? Tomou posse junto comigo, uma pessoa bacana. É um colega que você pode contar, pode pedir ajuda de onde você estiver. Ele está com a gente como diretor-geral. E muito participativo também. O Luz Carvalho Guedes, né, que foi inspiração familiar, né, e que também é muito bacana, pode pedir ajuda, está também com a gente na parceria na OJUS, pronto para trabalhar, está sempre presente nas assembleias, um querido, um oficial de justiça muito querido também. Agora temos a Maria da Conceição, Maria da Conceição é uma querida, como ela é parceira, né? É verdade. Gente, como a gente tem colegas maravilhosos, né? A Maria da Conceição, ela tá com a gente como segunda secretária e também podem contar com ela a hora que precisar. Lília Dourado, uma querida também, primeira tesoureira, ela já estava na administração, na antiga administração, e podem contar com a Lília, porque é uma pessoa também maravilhosa. Temos ainda a Yamara como segunda tesoureira, que a Yamara também já estava na gestão anterior, né? Não tenho o que falar, são pessoas maravilhosas que estão nessa gestão. Extraordinária. Uma equipe extraordinária, escolhida a dedo. Temos o Júlio, que o Júlio já tem uma experiência. Escolhecidíssimo, já tem uma experiência formidável, né? Agora está na FenaSojaf, acho como diretor. Não sei, mas o Júlio tem uma experiência formidável, está aberto a atender esses oficiais, né, no que for preciso. Muito solícito. Muito solícito, muito. É uma equipe bacana. Temos o Antônio Salomão. Salomão é um filósofo fantástico. Salomão, se vocês não conhecem, é bom conhecê-lo. Ele é fantástico.
O Edevaldo também, presente, muito bom. E a Silvani, Olha que está com a maravilha. gente também, que já é de gestão anterior, que gosta muito da Aljus, né? Tem esse Sim, sentimento de preservar a associação, já tem já experiência tem também. experiência, uma Ah, pessoa maravilhosa que todos os oficiais podem contar. não, Então, uma equipe bem bacana, formada assim, rápida, mas bem bacana, não, coisa boa, né? né? Tenho certeza, assim, que a gente vai ter muitos ganhos, né, com essa nova equipe da Aljus, assim, dando Sim, sequência ao trabalho maravilhoso que a Laís que a Laís fez fez, também. sim. Então, bem importante para todos nós. É. E, assim, o que que você acha que hoje o tribunal pode começar a mudar para melhorar as condições de trabalho dos oficiais? Para melhorar as condições de trabalho dos oficiais, o TJ ele podia. Primeiro, eu te falei, esse acesso imediato. Eu estou ali em situação de perigo, numa situação de risco, esse acesso imediato à Polícia Judicial, à PM, entendeu? Porque eles podem melhorar isso. Já que a gente não tem esse escolete, esse taser, né? E na hora H você não sabe nem como usar. Outra coisa é cursos de defesa pessoal. Não tinha que ser sempre, né? Esses cursos de defesa pessoal, a gente já teve uma época, não sei se você lembra, Gerardo, e foi muito bom, Sim. né? A participação dos oficiais também foi grande. Então, acho que cursos de defesa pessoal, cursos para as inovações tecnológicas, que elas vão vir e a gente vai ter que entrar nesse mundo, né? Porque a facilidade pode ser minha, sua, mas pode ter outro que não tenha, né? E a gente, às vezes, não tem tempo para ajudar o colega, né? Não é É tudo verdade. tão corrido que a gente nem vê o colega. A importância da festa de final de ano, né? Sim. Para agregar, se comunicar, né? Então, são projetos que eu vejo que o tribunal podia estar com parceria com a gente. Essa comunicação que já começou com os cartórios, achei importantíssimo e a corregedoria está aberta a nos atender, né? Apesar de não nomearem novos oficiais, mas essa porta aberta é importante para a gente. Mas tem que melhorar, Ah, tem que é melhorar. muita coisa, É né? muita coisa. E assim, dentro desse, falando em desafios, né? A Aljus agora está com a possibilidade, né, de representar também os oficiais da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho aqui do DF. Como é que você Sim. está enxergando aí mais esse desafio? Não é nenhum desafio, é um orgulho, É né, isso. Gerardo? A categoria vir junto com a gente, né, para Ah, os desafios, vamos dizer assim. sim. Estarmos juntos pro maior, né? Juntos somos mais fortes. Então, é uma felicidade enorme. Acho que é a primeira vez que une, né? É, Tribunal de outro TRF, TRT, sim. né? E Pela vamos pegar Aljus. até o Tocantins. Olha que maravilha. Olha, É o meu estado, Tocantins, então estou muito feliz com isso tudo. E espero que dê muito certo, porque eu não vejo de outra forma. É dar certo, sim. É a união e vamos juntos para os desafios, para as necessidades dos oficiais, né? sim, já deu Buscando. certo, Já né? deu Eu sei certo, que é. você é assim, animada e Sim. preparada. Eu tenho certeza que os oficiais também da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, estarão muito bem representados por Obrigada, você, né? Geraldo. Porque é Obrigada. importante, é fundamental essa união, chamar todo mundo para batalhar junto, para a gente conseguir avançar, né? Nós É. somos tão poucos, na verdade, enquanto categoria, né? Sim, Nós não somos sim. nem 5% do Poder Judiciário do Brasil. Então, se a Exatamente. gente não se unir, né, enquanto oficiais de justiça Categoria. do país inteiro aí, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então é um desafio feliz. É verdade. E falando ainda em desafio, assim, você enxerga alguma coisa, dificuldades específicas assim a que as mulheres oficiais são submetidas no dia a dia? Você já se sentiu desrespeitada pela condição de mulher no trabalho? Porque, às vezes a gente fica sabendo assim, não, eu fui cumprir o mandado, a pessoa, né, foi mais grosseira pelo fato de ser mulher, me desrespeitou de alguma maneira. Você enxerga que há uma diferença assim na forma como os jurisdicionados às vezes, né? Claro, né? A maioria é muito, né, educado, tranquilo, mas tem aqueles que não entendem o trabalho e acabam sendo desrespeitosos, principalmente com os oficiais, em virtude da vulnerabilidade do nosso trabalho, né? Sim, Por estar sim. sozinho no meio da rua. Então, você enxerga algumas questões específicas, assim, que Sim. seriam importantes para as oficiais? Sim, essa questão de gênero é cultural, né, Gerardo? Então, as oficiais têm relatos de assédio, né? A pessoa, para te constranger, vem de cueca. Você já viu esses relatos, né? Sim. Vem sem roupa. E sim, as mulheres se vê que, geralmente, a mulher, ela se une
por causa disso tudo. Geralmente elas estão trabalhando em parceria. Eu sou o caso vivo disso. Tenho minha companheira de trabalho, entendeu? E é meu botão, vamos dizer assim, é meu botão de socorro, já que eu não tenho tribunal para esse socorro. Então, essa parceira é o meu botão de socorro. Então, sim, as mulheres às vezes são assediadas, sim, eles se acham no direito de te ofender. Mas existem relatos, não é só relato meu, existem relatos de várias mulheres, entendeu? Então isso precisa ser olhado com carinho para essas mulheres, precisa ter esse acolhimento, precisa ter esse pertencimento, né? Se sentir pertencente ao grupo. E graças a Deus hoje temos mulheres em representações, na Aljus, como no Sindojus, que a Luciana faz um trabalho com você brilhante, né? A Luciana é maravilhosa. Maravilhosa, né? Só tenho elogios e que bom que está sendo assim. Mas sim, essas mulheres precisam de atenção psicológica, precisam de estar porque o trabalho da mulher, nós todas, né? Todos nós, categoria oficial de justiça, além do trabalho na rua, a gente leva o trabalho para casa. O nosso trabalho não termina na rua. É importante deixar isso claro. E ali, em casa, ela tem trabalho também. Então, ela precisa estar bem na sua profissão para estar bem na sua residência, no seu lar, né, com a sua família. Então, isso precisa ser visto, sabe, Gerardo? Um atendimento mais especial do tribunal com essa mulher. Essa mulher oficial de justiça não é a mulher que está trabalhando dentro do cartório, que tem toda aquela segurança, aquela porta de segurança que inclusive nós passamos. Nós com o nosso crachá, eu sempre brinco falando isso, né? Brinco falando uma realidade. Claro. Nós com o nosso crachá, a gente entra em domicílios de quem nem nunca nos viu. Mas a gente não entra na nossa casa. Não. A gente passa por uma porta de segurança. Isso aí é... Então, aquele servidor que está lá dentro, ele passou, inclusive, por uma porta de segurança. A gente não. Não adianta querer mostrar, mostrar os desiguais como iguais. Nós não somos. A gente precisa ser olhado com mais carinho. Com certeza, são muitos relatos de mulheres nas mais variadas situações, mulheres gestantes, né, cumprindo mandados complexos. Então aquilo gerando um estresse desproporcional para uma situação peculiar, né? A gestação é algo que precisa ter um cuidado específico e até assim, até direito que assim durante a gestação a mulher seja retirada da zona de risco. De risco. A gente mapear essa zona de risco, eu concordo muito. E também o idoso, né, Gerardo? Sim, também. O nosso idoso precisa ser olhado. O oficial de justiça idoso, ele precisa estar num local mais adequado. Com certeza. Eu sempre pensei assim. São muitos pontos específicos, assim, né, para serem trabalhados. Mas aí, mudando um pouquinho de assunto, assim, para, né, uma coisa que eu achei super interessante, você está fazendo mestrado, não é isso? Estou fazendo. Qual é o curso? Outro desafio. Outro desafio, né? Mas eu saí um pouco do direito, apesar que tem propriedade, para não esquecer, propriedade intelectual e transferência de tecnologia na inovação. E, na verdade, eu fiz um trabalho agora há pouco tempo sobre inovação e temos o Laboratório Aurora, né, do TJDF, que me inspirou para fazer esse trabalho, que na verdade acaba não saindo da justiça, né? E que foi muito elogiado pela orientadora. Então eu trouxe o Laboratório Aurora para o meu trabalho na UNB. Que coisa boa, assim, porque a gente, por mais que seja com essa demanda todo o trabalho, a gente não pode parar de estudar na vida, né? Sim, a gente tem que continuar aprendendo para se aperfeiçoar e para dar uma contribuição cada vez melhor com o nosso próprio trabalho, né? Sim, com certeza. Então está sendo bom voltar para esse mundo do estudo, né? Que é sempre bom. Sempre importante. E assim, para a gente finalizar, o que você considera, Liduína, que vai ser o futuro dos oficiais de justiça? O que seremos nós daqui a alguns anos? É difícil prever o futuro, né? Porque tudo pode mudar. Mas o que eu vejo é nós dentro da inteligência artificial, lutando com isso e totalmente tecnológicos. O que eu vejo para os oficiais de justiça não tem como escapar. É isso. É verdade. Vamos ter que nos preparar para esse novo mundo, né, Gerardo? Não tem jeito, né? Não tem jeito. O processo tecnológico ele é inexorável, né? Exatamente. Eu até brinco, a gente pode escolher ser vítima ou ser protagonista, né? Então, e nós vamos ter que ser protagonista dessa história. Porque está vindo com toda a força, já veio, né? Já chegou com toda a força e nós vamos ter que entrar nesse trem.
É verdade. Liduína, te agradecer demais pela sua presença aqui. Tenho certeza que os colegas saem muito mais bem informados sobre várias questões dos oficiais de justiça, para todos poderem te conhecer. Agora você também é nossa representante, presidente da AOJUS DF, e a gente fica muito feliz e honrado por estar sendo tão bem representado por você. Muito obrigado, né? Gerardo, eu que agradeço e confio na nossa parceria também, entendeu? Obrigada por tudo. Sempre. É isso aí, pessoal. Hoje conversei aqui com Liduína Maia, a nova presidente da AOJUS, que se colocou à disposição também para ajudar todos os oficiais de justiça nas mais variadas questões para melhorar as nossas condições de trabalho. Muito obrigado a todos pela audiência. Um forte abraço. Até a próxima.